Fala pessoal, eu sou o Bruno Riti e esse é o podcast Não é Proibido Pensar. Sim, agora também temos um podcast, mais uma ferramenta para juntos falarmos sobre teologia de um jeito descomplicado e direto ao ponto. Esse é o episódio número 1 e vamos falar sobre a importância da teologia na vida do cristão. Afinal, teologia é só para pastor? Aqui comigo, para falar sobre isso, uma voz conhecida de vocês que já nos acompanham no YouTube, o pastor Juan Carlos Pantaleão, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso. Oi, Bruno, tranquilo, prazer estar aqui com você e poder falar a tantas pessoas que possam chegar a ouvir esse podcast, uma alegria, satisfação, privilégio, pode-se dizer, com certeza. E para mim, mais do que nunca, sempre é uma alegria poder falar daquilo com que a gente tanto trabalha, lida diariamente, que é a teologia, é o ensino da palavra de Deus. E poder fazer isso nesse formato, no formato do podcast, é sem dúvida uma satisfação imensa. Então, eu acredito que a conversa vai ser boa. Então, vamos lá. Vamos lá. Bacana, muito bom. Então, pastor, o que é teologia e para que ela serve? O que é teologia? A gente pode começar pelo conceito mais elementar da teologia, que é uma palavra que, na verdade, ela é a somatória de dois termos. Então, de duas palavras gregas, theos, Deus, logos, palavra, estudo, exame, ciência, daí teologia, a doutrina de Deus, o estudo de Deus. Isso é desafiador para nós, porque como é que a gente vai estudar um ser que é transcendente, um ser que está acima da criação? E aí a gente procura, dentro da teologia, no trabalhar teológico, oferecer um conceito que abarque isso e para que a gente possa ter um norte, um rumo. Existem alguns conceitos do que para a teologia, quer dizer, cada teólogo, ele, na sua obra, ele apresenta um conceito que, na realidade, Bruno, de linhas gerais, são conceitos que abarcam os mesmos princípios ou que olham na mesma direção, mas é claro, cada teórico, cada teólogo, ele vai expressar isso em suas palavras, de uma forma mais resumida, de uma forma mais ampla. Mas aí eu gostaria de destacar dois ou três conceitos que são correntes dentro do estudo da teologia acerca do que é teologia. Há um conceito do Philip Schaff, ele diz que teologia é a ciência da religião cristã, conforme ensinada na Bíblia e sustentada na história da igreja. É um conceito bem interessante, né? A ciência da religião cristã, conforme ensinada na Bíblia. E a partir desse conceito, Schaff já está nos dizendo que essa teologia é um labor a partir da Escritura Sagrada. Há um outro teólogo, que é o conhecidíssimo Rod, início do século XIX. O Rod tem um conceito mais amplo do que é teologia. Ele diz que teologia cristã, diga-se de passagem, porque é sobre isso que nós estamos tratando, né? Teologia cristã é a determinação, é a interpretação e defesa científica das Escrituras, junto com a história, da maneira por que as verdades nelas reveladas têm sido entendidas e os deveres nelas impostos têm sido cumpridos por todos os cristãos em todos os séculos. Agora, eu gosto muito de um conceito, Bruno, que é do teólogo do Strong, e diz assim, que a teologia é a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. E a partir daí, eu quero dizer de forma bem simples, porque esse conceito do Strong é muito simples, mas ele abarca tudo aquilo que a gente quer dizer por teologia. É conhecer a Deus, conhecer as relações de Deus com a sua criação. Então, a partir disso, a gente vai entender pelas lentes da Escritura. Porque, Bruno, é importante a gente ressaltar que quando a gente pensa em teologia, há uma premissa básica e elementar para qualquer teólogo, para qualquer pessoa que se aproxima do estudo teológico. Que premissa mais básica, mais fundamental é essa quando a gente pensa em teologia? É a Escritura. Então, quando a gente pensa na teologia cristã, na ciência que estuda Deus a partir da revelação de Deus, como eu disse, como é que a gente estuda Deus, não é verdade? Como um ser transcendental. Você não consegue apanhar Deus, colocar Deus num laboratório,
Você não consegue pôr Deus dentro de um tubo de ensaio. Não, você não tem como levar Deus para um laboratório. Isso seria uma loucura, um absurdo. Então, como é que a teologia é a ciência pela qual estudamos Deus, se estuda Deus, é o estudo de Deus e da relação de Deus com a criação. Por isso, a premissa mais básica para a teologia é Bíblia, Escritura Sagrada. Então, a gente conhece Deus, esse conhecimento de Deus, de quem Deus é e das relações de Deus com a criação, com o mundo, com os animais, com os anjos, com os homens, enfim, com toda a criação, se dá a partir da revelação da Escritura Sagrada, a revelação de Deus na Escritura. Partindo dessa ideia de que para fazer e pensar teologia a gente precisa trabalhar, existe um trabalho por trás disso. A próxima pergunta é no sentido do que vem acontecendo em muitas igrejas e igrejas até denominações grandes do nosso país. Muitas pessoas acabam deixando a teologia, acham que a teologia é só algo para o pastor ou para o professor de EBD, para alguém que exerce a liderança. É certo o membro comum da igreja pensar dessa forma? O estudo teológico, ele é só para o pastor, ele é só para o líder, ou o membro da igreja pode se beneficiar do estudo da teologia? E por que o membro comum precisa da teologia? Uau! É uma pergunta e tanto essa, uma pergunta fantástica. Sim, a gente pode falar desse labor, desse trabalho teológico, a partir de duas perspectivas, ou pensar nisso de duas formas. A primeira, nós chamaríamos de uma forma mais exaustiva, mais direta, mais intensa. E, neste sentido, nós podemos pensar que os pastores, os mestres da igreja, os professores que ensinam a igreja, eles estão nesse patamar. Eles lidam com o estudo teológico de uma forma mais intensa, mais contínua, mais exaustiva. Então, eles vão mergulhar mais diretamente nisso. Então, nós falaríamos que, a rigor, esse estudo teológico ele está para os mestres, para os pastores da igreja, de forma muito precisa. Contudo, é importante dizer, porque a sua pergunta ela se desdobra, se esse estudo teológico ele é apenas para pastores e professores de escola bíblica da igreja, ou se é algo que precisa e que está para os membros da igreja. Eu diria a você, eu responderia essa pergunta sem titubear. Sim, estudo teológico, ele não é apenas algo para pastores e professores, mas ele é algo para toda a igreja. Quando a gente pensa que o estudo teológico, esse labor teológico, agora voltado em relação à igreja, à membresia, e aí a membresia, nós sabemos, ela é múltipla, ela é muito plural. A membresia da igreja, ela vai desde crianças que estão começando a conhecer a Deus, a adolescentes, jovens, com todo aquele vigor da juventude, aquela capacidade de questionar, de examinar, enfim, de avançar, passa pelos adultos, todas as suas responsabilidades, com todas as suas tarefas de trabalho, de casa, de cuidar dos filhos, e alcança os idosos da igreja. Então, a membresia ela é muito plural. Um problema que tem existido, Bruno, infelizmente ele não é um problema novo, e eu não sei se em algum tempo ele vai desaparecer da vida da igreja, mas é pensar que pessoas fora a classe, pastores e professores, eles não têm nada a ver com teologia, porque isso é academicismo, isso é coisa para quem gosta de ler, mas a verdade por trás disso, ela desconstrói esse pensamento equivocado, porque eu posso dizer que a teologia está para a igreja como o ar está para os pulmões. Então, eu me lembro aqui, a propósito daquilo que Paulo escreve lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 2 e versículo 15, é um texto interessante. Ele diz assim, Paulo está falando para Timóteo, que é um filho na fé dele, que é pastor na igreja em Éfeso, e é um pastor jovem. E Timóteo tem uma série de desafios diante dele, desde desafios pessoais, ao ponto de Paulo dizer, reaviva o dom que há em ti, que foi posto sobre você, ou colocado sobre você pelas mãos do presbitério, até os desafios apologéticos, né? No meio desses desafios que Timóteo tem, Paulo vai dizer para ele na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15,
procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A continuação daquilo que Paulo escreve para Timóteo nos leva a fazer uma pergunta. Bom, por que, já que Timóteo é pastor da igreja em Éfeso e Paulo está dizendo, procura se apresentar aprovado diante de Deus, né? Como um obreiro que não tem que se envergonhar, ou seja, vive uma vida reta, correta, que maneja bem a palavra da verdade. Ora, a pergunta seria, por que Timóteo teria que manejar bem a palavra da verdade? Né? Em outra ocasião, Paulo fala de sermos bons dispenseiros da graça de Deus. Aquele que abre a dispensa, que pega, Paulo vai dizer que aquele que almeja o episcopado deve manejar bem a palavra, né? Deve ter um trato correto com a Escritura. Então, por que Paulo daria essa instrução a Timóteo? Afinal de contas, a resposta é mais óbvia que tem porque pessoas que estão ao alcance de Timóteo precisam ser ensinadas. Então, Timóteo precisa, como pastor, manejar bem, conhecer bem a palavra de Deus. Isso é teologia, para ensinar. Em contrapartida, a igreja, ela está também voltada para isso. Então, de tal maneira que o ensino teológico, ele deve passar pela igreja nas suas variadas situações de idade, de condição ali, de perceber, de captar. E agora aí é importante, Bruno, eu diria, que a gente precisa, pensando como a igreja vai se apropriar do estudo teológico, e aí é claro, uma vez que os pastores e professores eles lidam com o estudo teológico de forma mais exaustiva, mais direta, mergulhando mais intensamente, a gente não tem como esperar que a igreja como um todo, claro que vão haver pessoas ali que sim, mas não a igreja como um todo, você não pode esperar que uma senhorinha de 60 anos, ela estude teologia como eu e você e outros, não é? É verdade, eu lembrei agora de uma história que eu ouvi em algum podcast também, que um pastor recém-saído do seminário, ele foi para uma cidade no interior aqui do Nordeste, aí ele começou a expor, né, a palavra e que usava muita palavra no original. Depois de um tempo, ele percebeu que a igreja estava um pouco triste e foi falar com a irmãzinha. Uhum. A irmãzinha falou para ele, pastor, o senhor não gosta da gente não? Aí ele falou, por que, irmã? Ele, não, porque o senhor fica falando umas palavras muito difíceis e a gente não entende. Aí a gente percebe que sim, aquele pastor ele foi treinado para aquilo, mas havia necessidade de entender também que na igreja que ele pastoreava, nem todas as pessoas tinham um conhecimento como ele, mas que existia assim a simplicidade, mas também, por outro lado, a gente também não pode negar que na simplicidade a teologia é importante. Eu lembro que já ouvi até de um líder de uma igreja que jovens e adolescentes não podiam estudar teologia porque a teologia iria esfriar eles iam acabar abandonando a igreja, o que na verdade não era o que acontecia. Eles abandonavam a igreja porque não tinham alimento sólido. Exato. Quando você me conta esse testemunho aí desse líder que tentou desestimular os jovens diretamente a não se aproximar do estudo teológico, eu me lembro uma coisa que o meu professor na cadeira de teologia sistemática, lá no seminário, né, isso faz algum tempo, a primeira aula de teologia sistemática 1, Introdução à Teologia, aquele professor, quando nós chegamos na sala, ele já estava, e ele escreveu no quadro, a boa e verdadeira teologia não produz morte, mas vida. E a partir dessa afirmação, ele foi nos introduzindo nesse mundo, nesse universo do labor teológico. E acho que reflete muito bem isso. Essa ideia desse líder que você citou aí, de ter essa imagem de que se os jovens estudarem teologia vão esfriar, vão morrer espiritualmente, pode ser resultado de duas possibilidades. Uma é, essa pessoa não sabe o que é teologia, por isso ela fala isso, ela não sabe que teologia é o conhecimento de Deus, de como Deus se relaciona com a criação, e aí eu pergunto, se teologia é o conhecimento de Deus e das relações de Deus com a criação, como é que esse conhecimento de Deus pode matar alguém? Pode esfriar alguém? Ou a segunda possibilidade,
é que o indivíduo sabe muito bem o que é teologia, mas uma das maneiras de você transformar as pessoas ou dominar sobre elas, sobre um determinado grupo de pessoas, você exercer um domínio mental, é exatamente mantendo as pessoas longe do conhecimento, que tristemente tem sido a conduta de muitos líderes em muitas igrejas, não é? Eles mantêm a igreja num nível de ignorância bíblica, porque assim é mais fácil. Se a igreja. Isso é muito matemático, Bruno. É muito Ninguém vai binário. contestar, né? Oi? Ninguém vai contestar ele. Exatamente. Exatamente. Então, se você mantém um rebanho, um grupo de pessoas numa igreja, e você isola essas pessoas no mundo, naquele mundo que você criou, e mantém essas pessoas equidistantes do conhecimento, por muitas sugestões, falando muitas coisas, porque é a maneira sutil de você isolar as pessoas no mundo, pela sugestão das palavras, incutindo na cabeça dela. Na verdade, é o uso de um recurso que o próprio Deus deu ao seu povo, que, usado da maneira correta, vai produzir os bons frutos. É isso que está lá em Deuteronômio capítulo 6. O que é que o Senhor diz? Repete, repete, repete a minha lei, repete a minha palavra, inculca, ou seja, a repetição daquilo, da verdade de Deus na cabeça do povo, vai fazer o povo se aproximar da verdade de Deus. Mas esse instrumento útil e válido, que a gente pode trabalhar melhor isso na frente, quando usado de forma equivocada, distorcida, deturpada, gera o contrário. Então, quando o indivíduo está lá como líder dizendo teologia é ruim, teologia esfria, teologia mata, teologia distancia você da igreja, teologia vai fazer você não orar mais, você não querer mais vir à igreja, vai fazer você prepotente. Isso é uma sugestão. Você está sugestionando as pessoas no isolamento e o que acontece? É muito mais fácil você manipular pessoas ignorantes. Então, quando a gente pensa nessa questão da teologia para o povo de Deus, é o contrário. Então, como é que uma senhorinha de 60 anos, como é que um senhor que está lá trabalhando o dia todo, chega em casa fim do dia, que tem lá seus filhos, sua esposa, como é que esse homem vai estudar teologia? E aí, claro, não de forma talvez exaustiva, mas de forma apropriada. E aí é que a liderança da igreja precisa prover para essas pessoas esses recursos. Eu acredito que, falando de igrejas históricas e reformadas, como é o nosso caso, os presbiterianos, nós temos um compromisso muito grande com o ensino, com a instrução de toda a igreja, não apenas de jovens, mas de toda a igreja. Então, a gente procura ter professores numa classe onde tem senhores e senhoras com idade mais avançada, professores que sejam capacitados, que conheçam a teologia, conheçam a Bíblia, que conheçam os conceitos teológicos, e a gente procura, de alguma maneira, fazer com que essas pessoas consigam desenvolver didáticas que possam alcançar essas outras pessoas, e não apenas alcançá-las ali, mas estimular essas pessoas a lerem boas literaturas cristãs. Então, quando você tem um senhor, uma senhora na igreja, lendo um livro cristão, um livro de um teólogo, que você indicou numa classe, por exemplo, de EBD, o que você está fazendo? Você está fazendo com que aquele senhor, aquela senhora, que não pode trabalhar a teologia de forma mais exaustiva, ele começa a estudar teologia. E eu acredito que isso vale muito. Eu queria, Bruno, antes de você andar um pouquinho mais aí, fazer uma citação aqui que eu acho muito interessante do Paul Tillich, que é teólogo. O Paul Tillich, ele diz assim: a teologia, como função da igreja cristã, ela deve servir às necessidades dessa igreja. Então, olha que coisa extraordinária, né? O Tillich, ele diz que a teologia como função da igreja cristã, ela existe para servir às necessidades da igreja. Um sistema teológico deve satisfazer duas necessidades básicas: a afirmação da verdade da mensagem cristã. Então, por que a gente estuda teologia? Porque nós precisamos afirmar a verdade da mensagem cristã. E a segunda
a interpretação desta verdade para cada nova geração. Ou seja, a teologia nos faz afirmar a verdade da mensagem e nos auxilia na interpretação dessa verdade para a nova geração. Então, a profundidade do conhecimento do ensino da palavra de Deus, ela deve estar em ordem direta com a vida cristã. É o contrário do que alguns pensam. Então, a teologia ela está em ordem direta com a nossa vida cristã. Então, para eu viver uma boa vida cristã, eu preciso conhecer a Deus, conhecer o que Deus revela. O instrumento da teologia, teólogo, ele trabalha, e o seu instrumento de trabalho para o labor teológico é a Escritura Sagrada, porque ela é a revelação de Deus. Verdade. Até porque a nossa defesa aqui não é que todos os membros da igreja precisam ter um conhecimento de nível acadêmico, não é isso. O que nós estamos defendendo aqui é a ideia de que se o membro ele é bem alimentado, bem ensinado, a liderança daquela igreja passa para ele que é necessário que ele estude, ele vai entender, ainda que seja o básico, mas vai entender o básico da forma correta. Aí vem o que a gente estava conversando antes. Os jovens, os adolescentes, quem, se não eles, no tempo e no mundo que nós vivemos hoje, que não precisaria de aprender teologia, aprender uma cosmovisão cristã. Eu penso que quando o líder, ele de alguma forma sabota o conhecimento por parte dos membros da sua igreja, ele não está protegendo aquele jovem ou aquele adolescente, ele está colocando ele na boca do mundo, na boca do inimigo, porque o jovem está saindo da igreja sem preparo, está indo para o mundo lutar uma guerra que ele não tem a arma. Na verdade, ele tem a arma, mas ele não sabe como usar. E aquele líder que era o responsável de apontar o caminho está fazendo com que ele se desvie, dando uma ideia errada e totalmente antibíblica. Exatamente. Bruno, em parte, isso é resultado, isso é reflexo. Tudo isso que você narrou, que é muito verdadeiro, em parte, essa tragédia que você narrou, ela é reflexo de um movimento evangélico estranho aos fundamentos, ao nascedouro da igreja evangélica. Então, quando a gente olha para a igreja evangélica em seu nascedouro, e Lutero gostava muito dessa expressão evangélica, nós estamos pensando na reforma protestante. E aí, quando você olha para as raízes, para o nascedouro da igreja evangélica na reforma, você tem uma igreja que ela é claramente pensante, né? Isso. Ela é uma igreja que raciocina, ela é uma igreja que discute, ela é uma igreja que elabora. Então, quando a gente olha a história da reforma protestante, você tem o século XVI e XVII, mais ainda, produções de confissões de fé e credos essenciais que até hoje nós fazemos uso deles e são tão úteis para a igreja hoje no século XXI. Então, tudo que você narrou é um verdadeiro apartheid dessas raízes. Então, historicamente, a gente poderia fazer uma leitura dessa igreja evangélica, pensando a grosso modo, uma igreja que tem dois estágios. Uma igreja que nasce sendo vanguarda do ensino, do aprendizado, tendo essa vanguarda de ensinar teologia, e não apenas teologia no sentido de um contato religioso, diga-se de passagem, porque o pensamento da reforma não era líderes, pastores, mestres que se trancavam dentro de um templo com um rebanho e o mundo estava pipocando lá e eles estavam aqui vivendo o mundinho deles, como é a realidade, infelizmente, dessa igreja evangélica nessa segunda fase. Não, pelo contrário, era uma igreja que dialogava com o mundo. Olha, eu estou usando a palavra dialogar, não é se misturar com o mundo. Uhum. Ela dialogava como? Ela procurava o seu lugar à mesa do debate. Então, era uma igreja que discutia política, que discutia educação, ciência, não apenas religião. Então, a teologia, ela vai dialogar. Essa igreja, no seu nascedouro histórico
da reforma, a teologia dessa igreja ela vai se pronunciar nas diversas áreas da vida, nas diversas esferas da vida. Passa o tempo, começa a haver uma mudança, um rompimento, começa a surgir uma outra espécie de igreja evangélica no mundo, e o Brasil está proliferado disso, como um germe que não morre, que ela se esquece completamente disso. E aí, Bruno, se torna uma igreja amplamente anti-intelectual, uma igreja profundamente sentimental. E quando a gente diz isso, eu não estou dizendo que a igreja não tem sentimento, não é isso. Mas é uma igreja que deixa de ser balizada pelos fundamentos da fé. Aí eu poderia citar textos como Judas 3, quando Judas diz: quando eu escrevia para vocês a respeito da comum salvação de vocês, eu precisei, né, escrever que vocês lutem pela fé evangélica que uma vez por todas foi dada a vocês, ou seja, um conjunto de doutrinas, um conjunto de verdades apostólicas que foi entregue à igreja, completamente entregue à igreja. E aí você vê uma igreja profundamente dissociada do conhecimento, do estudo, uma igreja ignorante, e aí surge essa leva de líderes que não tem nenhuma relação com conhecimento teológico, muitos deles, Bruno, sequer pisaram os pés num seminário, muitos deles não têm formação acadêmica nenhuma, não têm condição de ler um texto bíblico e interpretar corretamente um texto bíblico. Então, o que nós vivemos por assim dizer, uma tragédia mesmo dentro desse contexto de igreja evangélica com respeito à teologia. Se você me permite, Bruno, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro tem um texto fantástico. Ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Isso aqui é maravilhoso, né? Aí ele diz assim: estando sempre preparados. Olha só, eu gosto dessa palavra. Ele diz: santifique Cristo no coração de vocês. Estando, como é que você vai santificar Cristo no coração? É a pergunta. Pedro responde: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Agora eu te pergunto, Bruno, Pedro está falando isso aqui para quem? Para pastores e mestres da igreja apenas? Ele está falando para toda a igreja. A gente pergunta, como é que a igreja vai estar preparada para responder a todo que pedir a razão da esperança dela, se ela não estuda, se ela não se dispõe a ouvir os mestres, se ela não tem mestres preparados, como é que ela vai estar preparada para responder a ninguém coisa alguma, Bruno? E o pior, essa ideia acaba ficando na mente do membro comum dessas igrejas que tem esse tipo de prática de negar o estudo, é uma falsa piedade. Esses líderes, eles usam uma máscara, algumas frases que eles falam: por que estudar se o Espírito Santo me dá sabedoria? Por que eu preciso estudar outra coisa se eu tenho a Bíblia aqui? Mas eles acabam negando aquilo que a própria palavra disse e que o Senhor comentou aqui. Nós temos a palavra, mas nós temos o dever de nos esforçar, de entender, de aprender para dar testemunho dela. Não é algo sobrenatural no sentido de que eu me tornei cristão, vai baixar um HD e eu sei tudo. Não, existe o trabalho, existe o esforço para que a gente possa, da forma correta e piedosa, como a Bíblia ensina, e não usando uma máscara, dizendo, por exemplo, como eu acredito que o senhor já ouviu também, que muitos falam a letra mata, sendo que eles deturpam o texto para mostrar uma coisa totalmente contrária àquilo que o texto está falando. Esse texto é clássico, né, para essas pessoas que são inimigos da teologia. Então, quando a gente olha para o cenário, via de regra, uma igreja com liderança que é tão desafeiçoado à teologia, ao estudo, desestimula a igreja, sequer faz qualquer ênfase ao conhecimento, ao estudo. Muitas dessas igrejas nem escola bíblica têm. Eles têm reunião de tudo, né? Reunião de libertação, de cura, de tudo. E a coisa que move essas igrejas é o subjetivismo e aí os sentimentos, as emoções.
Eles se tornam pragmáticos. São pragmáticos mesmo. Exatamente, a palavra é essa. E aí, cara, é interessante que a Escritura tem tantos textos chamando o povo de Deus para o conhecimento, para o entendimento da verdade, mas é tanto texto, que você fica a se perguntar: o que esse pessoal lê de fato? É Bíblia que eles estão lendo? Olha, só para você ter ideia, Provérbios é um dos livros assim recheados de exortações ao ensino e ao aprendizado, ao conhecimento. Mas eu queria destacar aqui Provérbios, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Bruno, e quem vai ouvir esse podcast aí, olha só que coisa profunda que diz Provérbios. Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Aí começa. Para aprender. Conhecimento de Deus, ele não vem infundido por osmose espiritual, como você disse. O conhecimento de Deus, que a Escritura exorta o povo de Deus a adquirir, ele não é adquirido orando. Oração é fundamental para o cristão. Agora, eu vou repetir uma coisa aqui que eu ouvi de pastores meus quando eu era apenas membro de igreja. Se você só ora e só ora, não estuda a palavra de Deus, não aprende a doutrina, você se torna um fanático. É um fanático espiritual. A pessoa, ela cria uma dicotomia desnecessária e ela diz assim: o que a gente precisa é de oração. E se joga para orar. E eu não estou dizendo que crente, a gente tem que orar mesmo. Como? Se a gente estuda teologia, a gente, melhor do que qualquer outra pessoa, sabe que a gente precisa de oração. Do outro lado, se alguém diz que apenas o estudo é suficiente e não ora, se torna alguém rígido, alguém formalista demais. Os dois extremos são perigosos. E qualquer extremo desse, para qualquer banda do horizonte que você toma nesse sentido, ou para um lado ou para o outro, você vai criar problema não só para si, mas para outras pessoas. O conselho da palavra de Deus é diferente. E aí ela diz: para entender as palavras de inteligência. Eu fico às vezes me perguntar, Bruno, o que é que esse pessoal às vezes lê na Bíblia? Por que está escrito? Para aprender a sabedoria e o ensino. Bom, se eu tenho que aprender a sabedoria e o ensino, tem que ter alguém que ensine. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, ele está dizendo que os provérbios foram escritos para isso. Agora eu te pergunto, Bruno, pergunta retórica, eu sei qual é a tua resposta. Se provérbios foi escrito para que quem lê, para a gente saber o ensino, aprender a sabedoria, a inteligência do bom viver, a justiça, o juízo, a equidade, para dar prudência aos jovens, conhecimento, ouça o sábio e cresça em prudência, o instruído adquire habilidade. Se provérbios tem esse objetivo, como é que a gente vai alcançar tudo isso se a gente não pôr os olhos na Escritura e estudar e entender a Escritura, porque isso aqui é teologia? E aí ele termina, verso 7, temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam. Não é a oração que ele está dizendo aqui, não. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aí, se alguém disser assim: mas isso era no Antigo Testamento, eu queria ver era no Novo, porque no Novo a gente está no Novo, e no Novo a história é diferente. No Novo é o Espírito, né, Bruno? No Novo é o Espírito quem dá vida, porque você citou esse texto lá do Paulo, do apóstolo Paulo, e as pessoas amam pegar esse texto e distorcer esse texto. E Paulo não, esse texto ele não está dizendo que o ensino da teologia, o estudo da teologia é algo que mata. Só a pessoa que não lê, porque no versículo 6, isso aí está lá em 2 Coríntios 3,6, Paulo vai dizer que ele está falando de duas alianças. A aliança da lei, porque era gravado os mandamentos em pedra, escrito em letras, as 10 palavras, o decálogo, e a aliança do Novo Testamento, a nova aliança, que é a aliança da graça, a aliança do Evangelho. Não tem nada a ver com o estudo de teologia. Paulo, na verdade, está repreendendo os judaizantes que estavam tão apegados à norma da lei
E eles não tinham percebido que o objetivo da lei era apontar o pecado, e por isso aquele era um ministério de morte. Porque o pecado leva à morte, né? O objetivo da lei era dizer: você é um pecador, porque você quebra esse mandamento, e você precisa de um salvador. Ou seja, o objetivo da lei era lhe apontar para o evangelho da graça de Deus. Mas aqueles judeus estavam vivendo apegados à norma da lei, rejeitando a nova aliança, sem entender o evangelho. Então, a letra mata, ou seja, eles continuam apegados e sem vida, morrendo, porque acabam incapazes de crer em Cristo e receber salvação nele. É que uma igreja onde as pessoas não são ensinadas de forma teológica e bíblica, e aí eu ponho teológica e bíblica como duas palavras formando uma mesma sentença, porque aqui eu não quero que ninguém pense que teologia aqui é alguma coisa separada de Bíblia. Para nós, não. Teologia aqui está conectada à Escritura. A teologia não é a Bíblia. A teologia é o pensar a partir da Bíblia. Então, uma igreja que não tem isso, não é servida disso pelos seus líderes, é uma igreja incapaz de servir bem a Deus no reino de Deus, porque ela não conhece a Deus. Esse é outro ponto que eu queria tocar aqui, porque geralmente quem nega ou quem usa a teologia de forma errada, geralmente as pessoas, aquela comunidade de fé, eles não sabem combater as falsas doutrinas. Às vezes eles passam a vida ouvindo mentiras atrás de mentiras, mas porque não tem o crivo teológico do que a própria palavra de Deus ensina, eles passam a aceitar e cada vez consumir mais aquelas mentiras e não estão aptos a combater aquelas falsas doutrinas. Aí a próxima pergunta, já caminhando para o final, se o membro daquela igreja, se aqueles membros daquela igreja, dessa igreja que tem uma cultura antibíblica de anti-estudo, como eles podem combater as falsas doutrinas e como eles podem viver na prática aquilo que a palavra de Deus diz? Eles não podem combater as falsas doutrinas, infelizmente, Bruno. Porque quando a gente pensa em combater uma falsa doutrina, você não combate uma falsa doutrina orando. Você ora para ir combater a falsa doutrina, mas você precisa abrir a boca e falar, né? Então, assim, uma igreja nessas características que você desenhou aí, insípida, esvaziada de labor teológico, de ensino bíblico denso, profundo, ela é uma igreja incapaz. É aquilo que Pedro disse. Ela é incapaz de dar a razão da fé dela. Deixa eu te dar aqui dois exemplos bem básicos que refletem bem isso aí, respondem essa pergunta. Um exemplo de uma pessoa que eu conheço muito bem. Essa pessoa, ela é crente em Jesus, assim, cara, há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, é um senhor, um avô, um pai de família, muito, muito piedoso, muito dedicado na igreja, faz parte da liderança da igreja, e é um parente meu, cara. E aí eu me lembro que há alguns anos eu estive com a minha família de férias visitando esses parentes, e aí a gente, numa determinada tarde, sentados ali na sala conversando sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, e aí a gente estava assim num papo muito gostoso, e aí eu fiz uma pergunta para aquela pessoa. Olha, ela é líder na igreja, há mais de 30 anos numa igreja, e era uma igreja, não era uma igreja reformada, mas era uma igreja tradicional. Presta atenção só na gravidade. Aí eu perguntei para ele se Jesus estava no céu em carne e osso. Ele disse: não, Jesus é espírito. E aí eu fiquei boquiaberto com aquilo, porque como é que podia um homem com mais de 30 anos na igreja, líder na igreja, imaginar que Jesus é espírito? Jesus tem um espírito, mas Jesus não é espírito.
Ele é carne e osso, ele tem carne e osso. Ele se encarnou. E aí eu fui mostrar para ele na Bíblia isso, ele ficou abobalhado. Ele disse: Meu Deus, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Ou seja, está lá na Escritura claramente. Mas a liderança na igreja que precisa aprender, e a teologia nos ajuda a compreender certas afirmações bíblicas da maneira correta para ensinar. E aí, esse é um exemplo. Agora, outro exemplo, que aí é um exemplo que aí reflete mais a questão hermenêutica, a deficiência hermenêutica, o esvaziamento de percepção da verdade de Deus como uma verdade proposicional, uma verdade objetiva. E é muito recente essa. Alguém postou no Facebook que nesse momento de isolamento social, os pastores sem poder reunir as igrejas, pregando, ensinando online, né? Como a gente também está fazendo isso esses dias. E aí colocou-se lá que um determinado pastor, afamado aqui no Brasil, conhecidíssimo, chamou os membros para que nesse domingo cada um compre um pão, pegue um suco de uva, eles fazem ceia com suco de uva, e se você não tiver suco de uva, você usa água. E aí alguém perguntou lá, e pode substituir o suco, vinho por água? E aí várias pessoas começaram lá a falar, e eu fui, comentei, eu disse que não. E aí fiz um breve comentário, eu acho que teologicamente correto, de que não, que pão e vinho são elementos estabelecidos, fixos. Você não pode resolver celebrar a ceia com um pedaço de rapadura e um copo de água gelada. E aqui é a ceia. Essa rapadura é o corpo de Cristo. O pão e um copo de água. E depois que eu coloquei lá, uma pessoa respondeu a minha fala, né, o que eu escrevi, dizendo que isso era um absurdo, que o que Jesus estava falando era de unidade. Quando ele partiu aquele pão e compartilhou aquele cálice, o que ele está dizendo é: sejam unidos, repartam o que vocês têm com quem precisa. Você está entendendo? Uhum. E aí eu disse para essa pessoa, disse: olha, você está esvaziando uma ordenança bíblica do seu sentido e conceito correto, que não é inventado por teólogo, mas foi dado pelo próprio Cristo. Quando ele pegou o pão e disse: esse é o meu corpo, quando ele pegou o cálice, esse é o meu sangue derramado, o que ele está fazendo? Ele está tomando elementos da dieta de um povo e está dizendo: eu estou tomando isso e eu estou dando a estes elementos eu estou ressignificando isso. Eu estou dando ao pão e ao vinho um novo significado. Até então, pão, o que significava o pão? Um alimento, vai saciar minha fome. E o vinho? Uma bebida, vai saciar minha sede. Eu estou dando um novo significado. E qual é o significado? Meu corpo, meu sangue. Aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele chega e diz à igreja de Corinto, refletindo o ensino de Jesus, que toda vez que a igreja celebra a ceia, o que é que a igreja está fazendo? Anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, qual que é o significado do pão e do vinho? A morte do Senhor. Aí eu disse para essa moça, eu disse: olha, o que você fez foi esvaziar o que está definido e estabelecido do seu sentido teológico correto, bíblico, e você está atribuindo uma teologia social. E você está errando nisso. Então, por que essa pessoa cometeu esse erro aí esquisito? Porque há um problema de hermenêutica na igreja. Há um problema de interpretação bíblica. E quando a gente erra na interpretação de um texto, você chega às conclusões mais equivocadas. Se a gente for pensar do ponto de vista mais comum, secular, se uma professora te passa um texto lá para o aluno e ela pede lá um comentário crítico daquele texto, uma resenha daquele texto, e o aluno lê o texto, mas ele não entendeu o texto, ele vai escrever, quais são as conclusões que ele vai colocar no papel? Aquelas que ele supostamente entendeu do texto equivocadas. E a professora vai ler aquilo e dizer: olha, você errou, não está correto. E ele pode insistir e dizer: não, mas é o que eu entendo. Só que lá para a professora na escola, ninguém está disposto a bater o pé e dizer: professora, você tem que aceitar e me dar a nota porque é o que eu entendo do texto.
e pronto. E ela vai dizer, mas não é o que o texto diz, mas é o que eu entendo. Ninguém faz isso lá, não é verdade, Bruno? Assim seria fácil, né? Seria, todo mundo tirava 10. Só que quando você fala de Bíblia, e você diz assim para a pessoa, olha, você está errando na interpretação dele. Não, é o que eu entendo. Eu estou entendendo é isso. E isso fica valendo. Então a igreja ela tem um problema, a igreja atual brasileira tem um problema seríssimo de interpretação do texto bíblico. Né? Você se esvazia um texto de um teor tão denso teológico, revelacional, e você preenche, porque nada fica vazio, a lacuna não fica, é preenchida com alguma coisa. Você preenche com conceitos meramente sociológicos, de um evangelho social, de um evangelho de libertação. É o que essa menina fez com relação a isso. Né? Então, isso é um perigo, e aí a igreja não pode combater as falsas doutrinas se ela não conhece a verdade. Esse segundo exemplo que o senhor deu, esse líder vem a público falar isso e tantas pessoas seguem ele, é sinal de que aquelas pessoas que estão seguindo ele não procuram entender a Bíblia e aquilo que de fato ela diz. Porque se conhecesse o mínimo do mínimo daquilo que ele estava propondo, eles de imediato iriam rejeitar aquele líder, aquilo que ele estava falando, e procurariam agir da forma correta e não dariam, nem tentariam defender aquilo que aquele líder está falando. Eles entendem como querem, tentam refutar quando alguém apresenta bases bíblicas para aquilo, para aquele erro que eles estão cometendo, mas Isso. como o ensino errado está tão intrínseco na mente deles, na vida deles, até mesmo do conhecimento que eles têm, eles acabam rejeitando aquela exortação, aquele apontamento da verdade bíblica, porque eles simplesmente entenderam e enxergam que a verdade é aquela que eles querem e ninguém mais pode falar nada. É aquilo que eles querem e acabou. Tem algo até que um certo pregador aí também, bem conhecido da mídia, né? Ele disse uma coisa assim muito grave um tempo atrás. Se você é crente aí de 20 anos para cá, acho que ele disse assim: você não conhece o evangelho. Infelizmente, cara, porque talvez um pouco mais de 20 anos para cá, houve uma explosão de igrejas e, tristemente, uma explosão do movimento pentecostal mais neopentecostal, né? Um pouco mais além do pentecostalismo clássico, mas beirando já o neopentecostalismo, e o neopentecostalismo então nem se fala. Ninguém está preocupado em ensinar a palavra de Deus para eles lá, não. É só reunião e por cima de reunião, e campanha disso, campanha daquilo, e canta, e berra, e grita, e pula, e pronto. As pessoas vão, recebem uma dose na veia desse entorpecente gospel evangélico, ficam eufóricos, vão para casa na euforia, aquilo passa, depois volta para receber outra dose, e eu digo para você que parece um bando de zumbis, E, sem a, conhecer a verdade de Deus. e acaba que esses problemas, esse tipo de problema, eles não ficam só dentro do contexto da igreja, do contexto eclesiástico. Isso aí vai para a vida desse membro de uma forma que ele não consegue responder os próprios anseios do mundo, né, no sentido de que coisas são apresentadas para ele, e ele não sabe responder da forma que a Bíblia ensina que ele deveria responder. Muitos correm para o Exato. pastor, muitos correm para o líder dele, né? Mas eles não têm a condição racional intelectual de responder como a Bíblia quer que eles respondam. E isso é muito triste. Mas o bom também é que, em meio a tanta coisa errada nesse sentido, tem existido, tem crescido cada vez mais, e eu sou um dos resultados disso é a boa teologia na internet, a boa teologia sendo praticada na internet, mas isso é um papo para outro podcast. Para finalizar o episódio de hoje, a pergunta seria: se amar a Deus implica no conhecimento que temos dele, até onde o estudo teológico pode ajudar nesse traço de comunhão com o próprio Deus? Uau! Ajuda muito, porque eu conheço melhor a Deus,
Eu, eu conheço melhor o que Deus ensina, o que Deus fala para mim, e sem dúvida, à medida que eu conheço mais a Deus, eu conheço mais os atributos de Deus, eu conheço mais quem Deus é, eu entendo mais perfeitamente, mais profundamente o que ele diz na Sagrada Escritura acerca dele, acerca do homem, da vida, do mundo. Isso melhora a minha comunhão com Deus, isso melhora o meu contato com Deus, isso aperfeiçoa a minha vida, porque eu passo a me relacionar com Deus, a me aproximar de Deus cada vez mais, de forma afinada com aquilo que Ele revela na Escritura Sagrada. Eu me lembro aqui de um desses domingos dando aula na classe para novos membros e apanhando aquele texto bíblico daquela manhã, não me lembro agora qual era, e lendo aquele texto e dando explicações, que é isso que Esdras faz lá, né? No livro de Esdras, quando ele pega o livro da lei, ele lê o livro da lei, ele dá explicações ao povo, ele aplica aquilo ao povo. E eu me lembro que lendo o texto bíblico e explicando para os irmãos e mostrando a teologia bíblica do texto, conectando aquilo com outras partes da escritura. Uma das irmãs que estavam ali na classe, ela com o olho assim, literalmente o olho dela brilhava. Havia uma expressão facial nela assim, de muito gozo, de muita alegria, ela estava, Bruno, sabe como quem está saindo da terra? Ela estava assim, aquele ar de alguém que estava maravilhada com algo assim, que o coração dela estava cheio de alegria. E ela disse na hora ali, ela assim, é maravilhoso ouvir isso, meu Deus, nunca vi isso nesse texto, eu não imaginava que tinha isso. Mas é isso. Aí eu pergunto, você acha que a relação dessa mulher com Deus, a aproximação dela com Deus, não é aperfeiçoada pelo conhecimento que ela adquiriu de Deus? Claro, Com certeza. claro. Porque à medida que eu conheço mais a Deus por uma teologia, como eu disse lá daquele professor que produz vida e não morte, por uma teologia que ela bebe da Escritura, ela te leva para ela procede da Escritura e ela te leva para a Escritura, eu me torno mais maravilhado em quem Deus é. À medida que eu percebo melhor a Deus, à medida que eu percebo mais Deus, à medida que eu entendo melhor o ser de Deus, os atributos de Deus, o modo de Deus agir no mundo, sem dúvida, eu me torno mais admirador de quem Deus é e, sem dúvida, a minha oração ela é melhorada. As minhas devoções são aperfeiçoadas. O meu cantar para Deus ele é refinado. Né? Tudo no que diz respeito à minha comunhão relacional com Deus, pensando aqui um pouco em Dr. Martin Lloyd Jones, a minha experiencial com Deus, ele é melhorado. Só alguém muito desprovido de compreensão dessas coisas pode dizer que beber da teologia produz um efeito contrário. Perfeito. Até porque nós não podemos conhecer e adorar da forma correta o Deus verdadeiro se nós não o conhecemos através da própria revelação dele a nós, né? Isso é perfeito. Aí eu me lembro aqui, né, de um pensamento do Karl Barth que você me fez lembrar agora. Só se pode conhecer Deus pela revelação de Deus. Só Deus revela Deus. Então, como é que a gente pode conhecer Deus? Pela revelação que Deus dá de si mesmo. A pergunta é: onde é que está essa revelação? Na Escritura. Então, eu preciso me apropriar dessa revelação, que é a Escritura, conhecer essa Escritura, eu estou conhecendo Deus. Perfeito. Eu lembrei agora uma frase, eu não lembro de quem é, mas é que diz mais ou menos assim, que a teologia, ela não esfria o crente, mas na verdade ela apaga o falso fogo. É isso. Isso tem notas de John MacArthur. Isso Perfeito. tem umas notas assim, é verdade, concordo plenamente. Eu acho que foi isso. A teologia realmente, ela não, não deixa de esquentar o crente nela, mas ela apaga os falsos fogos que existem por aí.
Beleza, pessoal, esse foi o primeiro episódio. Nós esperamos que vocês gostem, deem o feedback. Pastor, foi um prazer mais uma vez conversar com o senhor. É sempre uma aula, é sempre prazeroso ouvi-lo falar sobre as verdades de Deus. E nos despeça aí, dê suas considerações finais aos nossos ouvintes e até breve. Bruno, eu que agradeço. Para mim é que é um grande privilégio. Eu sou sempre presenteado quando me dão essa oportunidade de falar e você está fazendo isso. É uma satisfação imensa. Eu quero agradecer também a cada um daqueles que acessaram esse podcast e eu fico muito feliz de poder participar dele hoje aqui, fazê-lo com você, e é uma satisfação imensa poder estar aqui nesse diálogo gostoso aqui com você, Bruno, e espero sinceramente que possa ser útil e aguardamos sim, eu mais que ninguém vou aguardar ansiosamente o retorno. Estamos abertos a sugestões também de temas, enfim, é muito importante para nós podermos melhorar aqui. Então, eu só posso agradecer mesmo agora e que Deus abençoe muito, muito mesmo vocês. Valeu, pessoal. Até breve e Deus abençoe. Valeu. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados.